Mas olá pessoal, aqui faz Nerd Holic, a gente tá aqui em mais um Nerdboard de novo aqui na Lens, dessa vez pra trazer pra vocês um jogo super estratégico para dois jogadores vindo de uma galáxia muito distante, Star Wars Império vs Rebelião. Star Wars, né, Império vs Rebelião, ele é uma reimplementação de CIA vs KGB, né, só que com outra temática, né, na temática de Star Wars. Ele é um jogo para dois jogadores, que dura mais ou menos 60 minutos. É um jogo, né, com uma estratégia bem alta, de dois designers franceses, né, o Sébastien Gigadot e David Rakoto, né, que fizeram esse vs KGB primeiro, e depois um designer da Fantasy Fly, né, que é o Nick Valens, americano, foi lá, colocou uma temática de Star Wars, né, e pegou as imagens antigas dos filmes, dos três primeiros filmes, na ordem de lançamento, não na ordem cronológica, para deixar esse jogo também mais estratégico e bem bacana. Ele é um 21, né, reimplementado, então a mecânica do Blackjack, mas um jogo muito redondo e com muita estratégia, como vocês vão poder ver, além de ser simples, né, como vocês podem ver no vídeo de hoje. Então, fiquem com as regras e que a força esteja com vocês. Beleza, vamos aqui as regras do jogo. O objetivo do jogo é conseguir 7 pontos de vitória. Como a gente consegue eles? Completando cartas de evento. A gente conquista as cartas fazendo o número de recursos igual ao número indicado na carta, utilizando no máximo os números de cartas indicados pelos hexágonos ao lado do número de recursos. Os recursos que a gente usa são esses daqui, são 4 tipos diferentes de cartas, de 2 a 5. Os dois baralhos são exatamente iguais, a única coisa que muda é o desenho deles e o nome das cartas de personagem. As cartas de personagem são o número 1 e 6. Como por exemplo aqui nós temos o Luke Skywalker. São 8 personagens para cada tipo, mas tu só escolhe 4 para ficar no teu deck principal. O setup inicial é muito fácil, cada um escolhe, como eu já disse, 4 personagens básicos dos recursos de personagem, pega os seus recursos normais, 2 de influência, e a gente gira aqui o nosso token de equilíbrio e o Império, no caso, começa o jogo. Aqui então estão escolhendo meus 4 recursos de personagem, eu embaralho eles na minha pilha de recursos normais. A gente dá aqui uma boa embaralhada. Os personagens que não entraram nessa nossa escolha de 4 vão para nossa reserva. E a gente também aqui tem separado a nossa pilha de estratégias. Como é que o Império começa? Então vai ser os jogadores que tiver com o Império e vamos começar o jogo. O jogo ele é dividido em 3 fases, né? Na fase de planejamento, a fase de confronto e a fase de controle. Na fase de planejamento, a primeira coisa que a gente faz é revelar um evento da pilha de eventos. Esse evento ele é um evento que vai dar 2 pontos de vitória, uma ficha de influência para quem ganhar ele. Ele tem um poder aqui de 8, né? Então a gente tem que somar até 8 com o valor total de recursos, ou menos, né? Quem se aproximar mais de 8 é o vencedor, ou fazer 8. E aqui é quantos recursos a gente pode ter na mesa. Então no máximo a gente só pode jogar 2 cartas, né? E quem começa o jogo sempre são o Império, né? Quem está nesse lado da ficha aqui de equilíbrio. Nesse momento, depois que a gente revelou a carta de evento, a gente vai pegar na mão nossas 5 estratégias, né, e escolher uma delas para colocar virada para baixo. As outras estratégias vão voltar para uma pilha de estratégias, e à medida que o jogo vai passando, né, depois elas vão formar um descarte, depois então, de se ter usado elas, e tu vai poder escolher 4 estratégias. Quando tu usar a tua última estratégia, tu vai pegar todo o teu descarte, né, disponível novamente. Então tu tem que saber escolher direito a ordem das estratégias que tu vai jogar contra teu oponente. Então, na fase de confronto, que é após ter escolhido já a carta de estratégia, né, pro teu deck e revelado a carta de evento, começando pelo jogador que tem a ficha de equilíbrio, né, voltado para cima, começa sempre jogando uma carta, porque a tua primeira ação sempre tem, se tu não tiver nenhuma carta aqui de recurso, ainda é jogar uma carta. Jogar, então, é revelar a carta do topo do teu baralho. A tua segunda ação possível é usar a carta e deixar ela de preparada
para exausta. Então tu vai deixar a carta exausta e usar o efeito que está escrito aqui no texto. Esse efeito ele pode afetar a própria carta ou as outras cartas, né? Vai estar sempre especificado ali, né? Escolha uma carta de recurso exausta, né? Carta de outro jogador. Então está sempre escrito aqui nesse texto. As cartas, elas têm um poder aqui no canto, cada recurso, né? Que ajuda, que contribui aqui para esse total da missão, né? Do evento. As cartas de personagem são as únicas que, quando exaustas, perdem poder, né? As outras, geralmente, tanto preparadas quanto exaustas, têm o mesmo valor de poder. Após isso, outra ação, né? A sua terceira ação é gastar uma ficha de influência, né? Devolva para o banco para deixar uma carta que estava exausta preparada. Tu não pode usar a carta na sequência, né? Porque gastar essa ficha é uma ação. E a última ação é passar. Quando tu passa teu turno, tu diz que não quer fazer nada naquele turno, o outro jogador joga, e se ele passar também, né, consecutivamente, vocês vão para a próxima fase. Mas se não, tu pode voltar a jogar futuramente. Então eu passo, o outro jogador joga, eu posso voltar a jogar. Exatamente. E depois que os dois estiverem passando consecutivamente, a gente vai ver quem chegou mais perto. Caso os dois tenham empatado, essa ficha aqui é a de desempate. Caso um tenha estourado, o outro pode ter qualquer valor que não tendo estourado, ele é o vencedor e ganha essa pontuação, ganha essa carta, né, mostrando a pontuação, ganha a quantidade de fichas de influência e acontece o balãozinho aqui de efeito. No caso, o jogador que perde esse evento deve descartar 2 fichas de influência, ou seja, o ganhador vai ganhar a carta e o perdedor vai sofrer essa penalidade. Mas depois disso também tem aqui as cartas de estratégia. No caso, essa aqui é a falsidade, que ela que ao determinar a vitória, o jogador que perdeu ganha. Essa aqui tem uma pequena regra especial que 2 falsidades se anulam, ou seja, se os dois jogadores colocarem essa carta, ganha quem tiver realmente chegado mais perto do 8 ou que não tiver estourado. A carta de infiltração também é uma outra carta que tem uma pergunta ali no FAQ ali, que tu escolhe a carta de estratégia do outro jogador. Tu vai colocá-la virada para baixo na frente do deck dele, como se ele tivesse escolhido, mas, dentre as possíveis, mas ele pode ver a própria carta de estratégia, né? E após isso, reveladas as cartas de estratégia, feito na regulagem dos recursos, que alguma deu mais pontos e tal, ver quem chegou mais próximo de 8 ou fez 8, em caso de empate leva essa ficha, e a partida acaba e começa de novo um novo round, reembaralhando todos os teus recursos, né? Então tu pega todo o teu descarte, o que tu já tinha no descarte na tua mesa, reembaralha e inicia então uma nova partida até fechar 7 pontos. Exatamente. Esse aqui eram as regras do Star Wars Império vs Rebelião. Vamos ver o que a gente achou do jogo. Beleza, esse foi o vídeo. O que tu achou do jogo? Star Wars Império vs Rebelião, eu gostei muito do jogo, né? Porque ele é um jogo super simples, né? Tipo, fácil de entender, pegar e, né, masterizar, assim, tu virar muito bom nesse jogo. E ele tem um nível de estratégia bem forte, assim, tem que pensar várias jogadas à frente, né? Porque ele é muito, né, uma vez para cada um. Essa questão também de saber quando passar para pular, dar um pulo pro oponente jogar na tua frente, então tu, né, saber a ação dele. Ele ficou bem tematizado, né? A temática também é aplicada nesse coisa, num jogo também que tinha uma temática, né, mais ou menos, né,
ali fraquinho e tal, mas porque ele pegou um 21 e melhorou, então continua naquela mesma aleatoriedade de tu jogar a carta. Ele melhorou na questão de que agora cada um tem um baralho, né? No Cia vs KGB era um baralho único pros dois. O lance do personagem, tu virar ele perdeu o valor. Perdeu o poder também, né? Isso ficou bem interessante, porque daí tu fica naquela dúvida, vou deixar o meu personagem valendo 6 ou usar o poder dele, que é bem forte e único, e deixar ele valendo só 1, né? E me atrapalhando. Ele também apela bastante pra nostalgia, usando as cenas, os screenshots do filme clássico, assim, e deixa ele bem ambiental também, muito mais legal se fosse simplesmente alguma ilustração ou alguma foto da trilogia atual. Mas é um jogo bem estratégico, bem redondo, né? Ele é simétrico, então os dois lados têm as mesmas cartas, então, tipo, tu vai perder porque tu realmente é ruim, né? Então, tipo, né? Ou também pode ser que não dê sorte, né? Tem uma questão de sorte por ser um baralho, mas isso é mitigado de acordo com a estratégia dos jogadores. Além dele ser um jogo barato, né? De caixa pequena da Galápagos, então é um jogo que vale a pena dar uma conferida. Sim. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram muito do vídeo, deixa o like, se gostaram muito mesmo. Adicione os favoritos. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. E se vocês forem aqui de Porto Alegre região, não esqueça de dar uma passadinha aqui na Lens Club. De terça a domingo, né, das 3 às 11, esse é domingo que fecha às 8, na Lopo Gonçalves, número 444. Né? E a gente tá esperando vocês aí pra jogar. Isso daí. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Feito então, até a próxima. Acho que a gente tinha que criar um jargão. Se tu ganhasse R$1 por cada então que tu fala, tu tava rico. Espacial. Louco desse espacial. Vamos lá. Às vezes pra trazer pra vocês um jogo de estratégia pra 2 jogadores vindo de uma galáxia muito distante. Que é surpresa. Vocês aí adivinharam, não adivinharam. Vocês leram o título do vídeo e não, que surpresa, que jogo é esse, tá ligado? Se tu clicou no vídeo, tu sabe que jogo é. Tá, vai lá. Que jogo é? Jogo é? Um analfabeto vai ter? Que jogo, eu não sabia. Cliquei no vídeo do Terra Mística pensando, vai. Cara, como você é zoeira. Vai lá. Tô diminuindo o texto. Então é isso. Vai diminuindo. Se fode aí. Leu. Se fode aí. Lê essa porra. Clica no link que está aqui na descrição. E lê a porra do manual. Vamos jogar essa merda.